nome é Thalita. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita de panificação. É uma massa super básica que eu uso para tudo. É uma massa que eu uso todos os finais de semana. Ela faz pão doce e pão salgado e pão mais simples para você comer com manteiga. A diferença é a quantidade de sal que você vai adicionar à receita. Essa massa também eu faço recheada com mini salsichinhas ou enroladinhos de frios. Também serve para fazer. E para fazer pãezinhos de todos os sabores. Eu faço essa massa com apenas uma pitada de sal e recheio com chocolate, banana, maçã e faço grandes pães recheados. Então aqui basicamente o que eu vou usar? 45 gramas de fermento biológico, um ovo, uma colher de margarina sem sal, uma xícara de leite morno, 500 gramas de trigo e vou colocar uma colher de açúcar para poder ativar o fermento, ou seja, para dissolver o fermento. Então já vou colocar aqui o meu fermento biológico, vou adicionar uma colher de sopa das de açúcar apenas para ativar o meu fermento. A ativação do fermento é quando você mexe ele com açúcar e ele fica líquido, tá? Ele fica num ponto bem líquido. E essa massa, nós vamos bater ela na batedeira com a pá e velocidade para massa pesada. E claro, conforme o trigo, a qualidade do trigo que você compra, se ele é um pouco mais úmido ou não, você talvez tenha que adicionar um pouco a mais para dar o ponto. O ponto é quando a bola de massa se desprender do fundo da batedeira e da pá, tá? Então aqui nós já temos o fermento biológico líquido. Neste momento eu vou já adicionar o ovo e gradativamente eu vou começar a bater, colocar o leite morno, a manteiga e adicionar o trigo. Então vamos fazer um pouco de barulho e quando eu desligar eu volto para mostrar como é que a massa se soltou. Então aqui nós já batemos a massa bem rapidinho, menos de 1 minuto, fez um pouco de sujeira por causa do trigo. E vejam que a massa vai se soltar facilmente da pá, ela é um pouco grudenta, claro, porque nós não podemos exceder esse trigo, senão fica uma massa muito pesada, tá? Nesse momento é o momento que eu vou colocar o sal. Segundo a minha avó me ensinou, receitas de pão ou que vão fermentos biológicos, o sal pode vir a atrapalhar o crescimento. Então nós vamos adicionar o sal por último e vamos ter que colocar a mão na massa, tá? Então aqui eu tenho meia colher de chá de sal. Se fosse para fazer um pão doce, né, um pão com recheio mais neutro ou doce, eu colocaria apenas uma pitada para dar um certo sabor na massa. Como aqui eu vou fazer um pão salgado, eu vou colocar meia colher de sopa de sal, tá? Para fazer um pão salgado.
Então aqui eu vou mexer um pouco para misturar esse sal. Nesse momento nós podemos adicionar algum tempero. Tem aquele tempero pronto em pó para carnes e peixes e saladas. Eu também costumo usar bastante porque ele dá um sabor peculiar. Nessa massa eu também costumo fazer alho desidratado, cebola desidratada, ervas. Pode ser adicionado qualquer um desses saborizantes, né, esses aromatizantes para pão, tá? Não uso ervas frescas para fazer esse tipo de massa, porque como ele ainda vai fermentar e vai assar, não tem por que usar erva fresca, ela vai ser assada e vai perder a sua característica de qualquer forma. Então eu procuro utilizar ingredientes desidratados, tá? Eles têm um sabor um pouco mais intenso e vai dar um sabor bem especial à massa, que é o que eu tenho separado aqui. Aqui eu tenho um composto de alho desidratado, frito, aquele bem torradinho, cebola em flocos desidratada e salsa desidratada, tá? Aqui tem uma colher de sopa destes temperos. Então eu vou colocar aqui na minha massa, já vou misturar bem, para que esse tempero pegue em toda a massa do pão. Vai ficar uma massa bonita, colorida, bem saborosa, para acompanhar, né? Pode acompanhar carnes, acompanhar sopas, caldos, pode até mesmo para fazer mini sanduíches, vai ficar um pão bem saboroso para ser servido com cream cheese, um peito de peru, tá? Então aqui o que nós vamos fazer? Eu fiz uma bola, ela tá um pouco pegajosa, mas é assim mesmo. Eu tenho uma tigela limpa, só enfarinhada, onde eu vou colocar essa bola de massa para ela descansar um pouco, tá? Eu vou colocar ela aqui, vou tirar um pouco deste excesso, tá? Não ficou quase nada na tigela, a tigela ficou limpa, tá? E aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar um saquinho daqueles de congelados, vou abrir ele ao meio, vou cobrir essa massa para que ela seja um pouco abafada e vou deixar descansar por aproximadamente 30, 40 minutos ou até 1 hora, dependendo do clima que estiver a cidade de onde você estiver. Se estiver bem quente, em 30 minutos a massa vai dobrar de volume. Se estiver um pouco mais frio, vai demorar em torno de 40 a 45 minutos. O importante é que a massa dobre de tamanho, tá? A receita é para dobrar o tamanho da massa. Bom, aqui nós esperamos por 40 minutos e vamos ver como é que ficou a nossa massa. Vejam, ela vai estar um pouco grudenta. Vou pegar um pouco de trigo. Vejam que a massa ficou esponjosa, mas está bem macia, tá? Vou enfarinhar um pouco, aqui é a minha bancada. Vou despejar a massa para trabalhar um pouco ela. Massa de pão precisa sempre ser muito bem trabalhada, tá? Veja que é uma massa muito macia, tá? Vou fazer bolinhas. Dá para fazer mini baguetinhas, né? Você faz rolinhos com a massa. Se quiser vender, você pode fazer por peso, né? Você pesa as suas bolinhas. Vejam que eu nem coloquei trigo e ela já virou uma massa super fácil de trabalhar, super macia. Então aqui eu vou fazer bolinhas com esta massa. Já vou dispor numa assadeira untada com uma margarina e enfarinhada, tá? Tentar fazer as bolinhas com maior capricho, né? Aproximadamente do mesmo tamanho. Você também pode abrir a massa e fazer um grande rolo e cortar para garantir de que ela fique com os tamanhos aproximados entre elas, tá?
Então aqui é um processo bem rapidinho. Você também pode, após esse processo de já colocar as bolinhas no tamanho, no formato adequado, deixá-la descansar por mais alguns 15, 20 minutos. A massa vai tornar a crescer, porque o processo de fermentação não para. E aí, quando nós terminarmos de fazer as nossas bolinhas, os nossos pãezinhos, nós vamos pincelar gema, para que ele fique bem douradinho na parte de cima. E para acabamento, às vezes após pincelar essa gema, você pode colocar, polvilhar um pouco de queijo ralado, até mesmo o próprio alho desidratado, gergelim, fica um acabamento muito fino, muito delicado, dá um sabor diferenciado, pãezinhos com gergelim. Fica com um aspecto mais requintado, mais refinado. Você pode colocar alecrim desidratado, vai ficar muito bom. Então vamos finalizar aqui as nossas bolinhas.